pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para o nosso segundo vídeo da semana, nosso vídeo de quinta-feira, em que eu vou apresentar para vocês uma proposta que foi desenvolvida há uns 10 anos atrás entre os componentes de Geografia, História e Língua Portuguesa, em que os alunos tinham que preparar uma página na Wikipédia. Qual que é o legal desse trabalho? Além de ser uma metodologia em que os alunos desenvolvem a prática de pesquisa, eles se aproximam da prática de programação e ainda com formas de trabalho que sejam colaborativas, cada vez mais presentes nos processos de criação, tanto das empresas quanto dos governos e soluções sociais, enfim, né? A vida cada vez mais está exigindo desse processo colaborativo, né? E esse trabalho ele vem nessa linha, realizado há uns 10 anos atrás, quando nem se falava de metodologias ativas, né? Mas a gente já estava com ela presente, né? Já estava elaborando esse processo. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês esse vídeo em 3 partes. Uma primeira com a introdução, uma segunda com a organização do trabalho para os alunos e a terceira em que eu comento sobre o tutorial da Wikipédia. Depois olhem nos comentários que eu vou deixar lá o link para vocês acessarem o tutorial da Wikipédia. Vamos lá? Então olha só, pessoal. Esse primeiro momento aqui é um texto de explicação. E aí, qual o cuidado que a gente teve nesse momento? Há um preconceito muito grande em relação à Wikipédia, como se fosse um conteúdo que não pudesse ser usado, né? Que, na verdade, ele tem que ser usado com cuidado. Porque qual a questão da Wikipédia? Por ser uma plataforma colaborativa, qualquer um pode entrar lá, pode alterar. Mas o que acontece? Quando você tem páginas muito utilizadas, a correção ela é muito rápida, então muitas vezes ele se torna mais confiável que outros sites ou outras plataformas fechadas. O que a gente tem que tomar cuidado? Exatamente em observar essas alterações e, claro, precisa de uma revisão, para não saber se no momento que a gente entrou, aquela alteração, ou não foi feita nenhuma alteração antes de alguém poder ter feito a correção, tá? E aí, a gente estava no começo, lá em 2010, no que se chama de Web 2.0. E esse trabalho, né, ele teve a ver com os parques nacionais da Espanha, porque era um colégio multicultural, mas isso pode ser feito para qualquer tema, né? E o ideal é que os alunos trabalhem em duplas ou trios para a divisão do trabalho, tá? Então aqui tem um pouco do contexto, né, do que é o Web 2.0, que é exatamente essas plataformas colaborativas que hoje estão mais do que presentes. Na época não tinha nem Facebook ainda, né? Não estava difundido aqui no Brasil. A Wikipédia, a origem dela, né? na Nupedia, tá? Que acabou em 2003. E aí, como funciona o processo, software colaborativo e a Wikimedia Foundation, que fica em São Francisco, na Califórnia, que administra o site. E aqui a gente colocou o quê? Então, o que vai ser cobrado dos alunos, tá? Então, a busca de fontes confiáveis, porque a Wikipédia exige referências, então isso é um ponto positivo na hora de olhar e buscar na Wikipédia. Legibilidade, que é tornar o texto acessível, o uso correto da língua portuguesa, para que o aluno ele se torne, né, a ideia da metodologia ativa, né, de que ele se torne sujeito ativo desse processo de construção do conhecimento. Agora, como é que isso foi organizado para que os alunos pudessem apresentar esse trabalho? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora o roteiro de estudos. Então aqui está. O que a gente tem? O que nesses roteiros é o mais importante para a gente apresentar para os alunos? A organização e o passo a passo. Essa atividade aqui ela foi feita para alunos de 9º ano, tá? Então são alunos que se espera um pouco mais de autonomia. Agora, os do 6º ano também podem fazer esse trabalho. Agora, isso vai exigir o quê? Mais tempo e um acompanhamento do professor, tá? Então, uma introdução maior no processo de edição, no acompanhamento, no dia a dia ali, com o computador e o presencial mais atuante. Com o 9º ano, já dá para trabalhar de maneira assíncrona, tá? Em boa parte, deixando só o processo de revisão e o começo ali para a edição com apoio do presencial. Tá? Então a gente dividiu as turmas, de acordo na época o tema eram os parques naturais da Espanha, poderia se fazer, por exemplo, dos parques naturais aqui do Brasil, né? A gente estava trabalhando em geografia, paisagens e descrições de paisagens naturais,
E o objetivo geral, montar, corrigir ou ampliar as páginas da Wikipédia sobre esses temas, focando nas imagens, no referencial de imagens e referências bibliográficas. Tá? Então aqui tem o calendário que os alunos iam marcando o que eles iam fazendo, e aqui a página com o tutorial da Wikipédia. Tá? E essa parte é bem legal, porque olha só o que a Wikipédia ela traz para a gente. Tá? Então vamos exibir aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui nessa página, ela vai exibir exatamente como você deve atuar, tá? Então, clicando ali, ó, ajuda tutorial, ele vai explicar passo a passo como se colocar uma página. Então, tem todo o processo de edição para editar artigos, como que você faz, todo o histórico, a versão antes, o sumário, né, o que vai ter a indicar o que deve ser colocado no resumo, tá? E aí, vídeos explicativos e conforme vocês continuam, o que vai aparecer aqui? Como que eu formato o texto, as ligações internas com outra página da Wikipédia, as referências, que são pontos importantes, a Wikipédia e a Wikimedia Foundation, elas baseiam muito a característica e a veracidade do artigo nisso, tá? Então, forçar os alunos a falar, olha, quais são as referências, colocar de uma maneira adequada, fazer a referência no texto, isso é importantíssimo e mostra aos alunos como diferenciar o que é fake do que não é, tá? Aí, ligações externas, códigos de discussão, e aí ele vai avançando em elementos cada vez mais complexos, tá? Então, isso vale uma aula, né, um tutorial, 50 minutos, com exemplo e tal, antes de começar o trabalho. E aí, eles preparam uma pesquisa em Word, entregam para o professor, a professora de língua portuguesa, no caso, corrigiu o português, os professores de geografia e história, geografia, no caso eu, e a professora de história, corrigimos a parte de conteúdo e referências bibliográficas, para só na terceira etapa eles poderem postar na Wikipédia e finalizar o trabalho para poder ser apresentado no evento que ia ter no colégio, tá bom? Então fica a dica para esse trabalho. Qualquer dúvida, escrevam e não esqueçam de curtir o canal e cuidem-se para cuidar daqueles que vocês amam e para cuidar daqueles que são amados por outros. Tchau, tchau.